Sim, consumimos conteúdos que muitas vezes não sabemos suas raízes, de apresentação ou gênero. E o que temos de abundância é a tal da ficção científica. E na minha opinião, ela é responsável por exercitarmos constantemente nossas mentes para assuntos que não são apresentados em nossa realidade, sendo essa a beleza da coisa. Claro, na minha opinião. Seja bem-vindo à Reprodução Remanescente. E no vídeo de hoje, iremos falar um pouco da famosa e saturada ficção científica, que nos traz uma forma de pensar em coisas irreais com a capacidade de nos fazer pensar que são reais. Vamos ao vídeo. A ficção científica é um gênero ficcional desenvolvido no século XX e se refere às narrativas que incluem componentes científicos como essenciais ao andamento da trama. Lida com conceitos ficcionais e imaginativos relacionados ao futuro, ciência e tecnologia e seus impactos e ou consequências em uma determinada sociedade ou em seus indivíduos, abrangendo termos e assuntos conhecidos como viagem no tempo, viagem espacial, máquinas que aparecem ser impossíveis de existir e etc. Basicamente tudo que envolve um pouco de irrealidade, trazendo, claro, o conceito científico. Justamente por conter elementos de imaginação, tende sempre a extrapolar os fatos reais da verdadeira ciência. O termo foi desenvolvido durante o século XX, depois do surgimento de obras literárias e cinematográficas, claro, dando destaque aqui para as revistas pulps, de novo, HQs e, claro, obras mais completas, como livros, e dando destaque maior para as obras cinematográficas, tá? Sendo que foi justamente uma margem maior para o compartilhamento do gênero, já que o cinema estava entrando também em seu auge, tá? Porém, muito se afirma que o termo pode ter surgido com a própria literatura clássica, ainda no século XIX. Obras como Frankenstein, de Mary Shelley, Viagem à Lua, de Júlio Verne, e o próprio Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, apontados como responsáveis pelo início do que viria a ser uma consolidação do gênero, já que nessa mesma época não se tinha realmente o nome ficção científica, ou sci-fi, como é reconhecido também. Além disso, a ficção científica se baseia em grande parte escrever sobre mundos, futuros e cenários alternativos possíveis de existir e de maneira racional, sempre tendo um certo limite para a extrapolação dos fatos citados. Ou não necessariamente limites, mas núcleos, assuntos que façam jus a questões reais, de novo, da ficção. Então, basicamente, isso é ficção científica? É uma imaginação extrapolada de eventos envolvendo a ciência? No grosso modo, sim. Porém, ainda existem outras ramificações e termos que derivam e saem dela, e que é de extrema importância também. Inclusive, o próprio termo ficção científica, ou sci-fi, é fruto de um outro termo que se chama ficção especulativa. A ficção especulativa abrange muitos outros termos, mas os três que servem como base são o sci-fi mesmo, a fantasia e o horror. Falando bem por cima, os três termos funcionam meio que como regulamentos. Regulamentos de que, você se pergunta? Na minha opinião, serve como uma forma de organização de ideias e conceitos, para evitar misturas de ideias e definir limites de extrapolação, ou até mesmo quando houver essas misturas. Tudo isso para termos um norte de orientação em obras, sejam elas literárias ou de reprodução. E a diferença entre esses termos é perceptível. A ficção científica ou sci-fi, que é o foco desse vídeo, traz, como eu já disse, elementos imaginários envolvendo conceitos científicos, ou seja, conseguimos distinguir filmes com essas características. Já a fantasia traz mais contextos biológicos e de raças, nações, impérios e povos, normalmente trazendo elementos que não são reconhecidos cientificamente. Se falarmos, por exemplo, da saga de Gelo e Fogo, Senhor dos Anéis, falarmos sobre elfos, gnomos, duendes, tudo isso envolve a fantasia e seus subgêneros. Já o horror envolve mais o questionamento do que é real ou não, envolvendo o sobrenatural e até mesmo um pouco de religiosidade e folclore. Não à toa que as primeiras histórias contadas eram as famosas lendas de seres com poderes sobre-humanos e etc. E pode envolver também um pouco de fantasia. Fiz um vídeo mais explicado sobre o horror. Se já foi ao ar, provavelmente estará aparecendo para você aí na tela, tá? Sobre ficção especulativa, acho que deu para entender suas bases. Agora precisamos entender também o que muitos consideram o termo ou surgimento que veio antes do suposto início da ficção científica, que é a protoficção.
Apesar de Frankenstein ser considerado o primeiro exemplo dentro da ficção, a primeira porta, digamos, justamente por conter a ressuscitação de um ser, e aí poderíamos categorizar ali como horror, acabou sendo utilizado o termo ficção científica justamente por conter energia elétrica. Mas muitas outras obras antigas já tinham um contexto parecido. Podemos dizer que elas não se sobressaíram por um simples fato de perspectiva de mundo, ou seja, foram publicadas em um período onde a ciência não estava afirmada, digamos assim. Então tudo que se tinha era realmente misturas de conceitos que poderiam ser tratados como reais e conceitos fantásticos, ou de horror também. Dois temas que rodeiam muito bem a ficção científica, ou sci-fi, são os de utopias e distopias, que trazem reimaginações de sociedades inteiras. E obras com essa temática não faltam. E uma obra que pode ser considerada como um ensaio desse assunto antes da consolidação da ciência é A República, de Platão. Além do entendimento de protoficção, precisamos entender também dois outros conceitos importantes para a definição: o de soft ou hard, ou ficção científica soft e ficção científica hard. O conceito de soft envolve tramas e temas que tendem a focar nos personagens humanos, seus relacionamentos e sentimentos, enquanto colocam em segundo plano os detalhes do instrumental tecnológico e leis da física, trazendo conceitos que são quase impossíveis ou improváveis de existir em um contexto real, por exemplo, a telepatia, viagem interestelar, etc. Além disso, a ficção científica soft tende a ir para o lado das ciências humanas, filosofia, psicologia, ciência política, antropologia e até mesmo sociologia. E daí que podemos tirar as utopias e distopias, por exemplo. Podemos identificar obras com as características de ficção científica soft, aquelas cujo o tema envolve realmente a construção de um enredo e de personagens. Poderia citar, por exemplo, a série T100, certo? Já a ficção hard é caracterizada por seu interesse no detalhe ou na precisão científica. Diferente da soft, existe um grau de interesse científico que oscila, pois ela abrange o desenvolvimento tecnológico e biológico em algumas obras. Já em outras, a tecnologia fica de lado, o que alguns afirmam apontar diretamente para a ficção soft, essas que deixam a tecnologia um pouco mais de lado. Outra característica desse subgênero é que ele envolve personagens com ligação direta na exploração de fenômenos astronômicos ou físicos, deixando o desenvolvimento humano de lado, ou mostrando que esse elemento virá com o tempo, dando destaque mesmo para a tecnologia. Obras que conseguem misturar esses elementos humanos com elementos mais científicos são obras com ponto certo ali para o público, na minha opinião, claro. Além de tudo isso, existe o caminho da ficção, que é simples de ser entendido, mas não é fácil. Começando na literatura, indo para o cinema, tendo mistura da Pulp Fiction também e outros meios. Podemos dizer que seu início oficial, entre aspas, se deu por conta do próprio Frankenstein, posteriormente com outras obras, dando destaque também para a protoficção, que seria o prequel ou prólogo da ficção científica oficial. Aqui eu cito dois importantes destaques para esse boom que viria também a ser a ficção científica e todas as suas ramificações. Destaques que são quase cruciais sempre que falamos de obras, surgimento de subculturas e tendências. E são eles, o cinema e as revistas Pulp Fiction, claro. Não demorou muito para que tivéssemos obras inspiradas no gênero literário, e demorou menos ainda para a chegada de suas adaptações. O próprio Frankenstein ganhou um filme. As revistas Pulp Fiction deram um boom na literatura de forma rápida, e logo também seriam a porta para as HQs, óbvio. Então, eis o nosso caminho para o entendimento da ficção científica. E eu estou apontando aqui como um mapa, tá? Colocarei na tela para vocês. Isso também serve para caso você quiser pesquisar de forma profunda sobre cada um dos termos e entender melhor ainda, de forma mais completa, sobre ficção científica. Então, de início, temos a protoficção, logo em seguida temos a ficção especulativa, que abrange outros termos, daí temos os termos soft e hard, depois temos a pesquisa das obras literárias, quais foram as mais importantes ali para esse cenário, logo após temos as obras cinematográficas, com destaque para a Viagem à Lua e o próprio Frankenstein, tá? E por fim nós temos os subgêneros da ficção científica. O intuito desse caminho é justamente para tentar ajudar você a compreender mais sobre o assunto, já que esse é um vídeo bem resumido, como eu disse, e não contei todas as informações possíveis sobre o tema, mas tentei abranger o máximo possível, tá?
E justamente para finalizar, podemos falar de alguns temas que envolvem a ficção. E são eles: cenários baseados no espaço e em outros corpos celestes, como em viagens interestelares, os princípios científicos novos ou que contradizem as leis da física, sistemas políticos novos ou diferentes. Então nós temos utopias, distopias, e por fim nós temos universos paralelos e outras dimensões, e a viagem também entre nossa realidade e outros lugares. Enfim, é uma gama de assuntos que já abrange muitas outras ramificações, claro. Por fim, podemos dizer que a ficção é uma das bases de conteúdo que nos vem sendo oferecido, onde muitos clássicos conseguiram se tornar atemporais, e que é um tipo de assunto que, quando ligado com excelentes obras, nos faz pensar e além de somente assistir, ler ou imaginar o mundo, nos faz pensar, nos faz aprender algo. Mas e você, qual a sua opinião? É sério, eu gostaria de saber o que você tem a dizer sobre ficção científica. Mas caso você ainda não saiba nada, ou até mesmo sabia, e esse vídeo acabou te ajudando de alguma forma, seja na organização do caminho, ou até mesmo em conceitos simples, deixe sua opinião sobre ele aí nos comentários, tá? Não se esqueça de compartilhar com um amigo que precisa entender sobre ficção científica, e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal Reprodução Remanescente para acompanhar vídeos como esse, ou vídeos já lançados, ou vídeos futuros, tá? Nos vemos no próximo episódio. Fui!